Olá, boa tarde. Meu nome é Gleidson e hoje nós teremos aula de língua portuguesa, cujo tema Introdução à narrativa de aventura. E nessa aula nós iremos compreender os elementos da narrativa de aventura, tá certo? Nós também iremos analisar alguns trechos de histórias, de narrativas de aventura, para que possamos então identificar os elementos que compõem essa narrativa. Mas primeiramente, vamos entender o que é essa narrativa de aventura. A narrativa de aventura é um gênero literário que geralmente envolve a jornada de um herói ou um protagonista que vai em busca de emoções, de desafios e descobertas, tá? Então, nesse momento, vamos lembrar um pouco dos elementos que fazem parte desta narrativa. O primeiro elemento é do protagonista, tá? O que é esse protagonista? É aquele personagem principal que se envolve nas cenas, nos desafios, nas emoções, né? É esse protagonista que vai enfrentar esses desafios com determinação para superar e no final desvendar um certo mistério, tá? Então, primeiro elemento, protagonista. Depois nós temos a jornada da narrativa. O que é essa jornada? A jornada é o que leva esse protagonista a explorar novos lugares ou enfrentar situações desafiadoras, certo? Depois nós vamos analisar todos esses elementos no texto que nós vamos ler em seguida. Nós temos também o conflito. O que é o conflito? O conflito é aquilo que o protagonista ele deve superar, ele precisa superar. Pode ser o quê? Pode ser enfrentar os inimigos, pode ser superar obstáculos naturais ou lidar com dilemas morais. Nós vamos depois identificar qual é o conflito da história que vamos ler mais à frente. Outro elemento também são elementos exóticos, né? Muitas vezes a narrativa de aventura ela inclui esses elementos exóticos, como por exemplo locais remotos, criaturas fantásticas, né? Tecnologias e culturas diferentes. E também esta narrativa de aventura ela envolve um quinto elemento, que é a ação e suspense. Todo mundo gosta de uma ação, de um suspense em uma história, não é verdade? Então, a presença dessas cenas de ação, né, de perigo, de suspense, né, quem será o monstro, quem será o inimigo, momento de suspense é comum nesse tipo de narrativa de aventura. E o sexto elemento é o crescimento do protagonista. Sempre no final da história, ou no decorrer da história, né, quando o protagonista enfrenta os seus desafios, os seus inimigos, ele acaba incluindo no seu desenvolvimento algumas habilidades, ou, por exemplo, a superação de medos, né? Ele tinha que enfrentar um determinado medo, né? E aí, no final, ele consegue essa superação. Então, tem esse aprendizado, né? Esse crescimento do protagonista. Então, essas aqui são algumas das definições e características da narrativa de aventura. Nesse momento, nós iremos, então, ler uma narrativa de aventura, chamado A Coisa, da autora Ruth Rocha. Então, eu vou pedir aqui para a Beatriz entregar a cópia, tá, para vocês. Cada um receba as cópias e nós vamos fazer esta leitura. Após a leitura, nós iremos então identificar os elementos que nós acabamos de ouvir, que fazem parte desta narrativa de aventura, certo? Vocês também peguem o caderno de vocês e façam algumas anotações a respeito dos elementos que compõem a narrativa de aventura.
Vamos lá. Então, o título deste texto é A Coisa, da autora Ruth Rocha. A casa do avô de Alvinho era uma dessas casas antigas, grandes, que tem 2 andares e mais um velho porão onde a família guarda tudo que ninguém sabe bem se quer ou não quer. Um dia, Alvinho resolveu ir lá embaixo procurar uns patins que ele não sabia onde é que estavam. Pegou uma lanterna, porque as lâmpadas do porão estavam queimadas, e foi descendo as escadas com cuidado. No que foi, voltou aos berros. Fantasma! Uma coisa horrível! Um monstro de cabelo vermelho e uma luz medonha saindo da barriga. Ninguém acreditou, está claro. Onde é que já se viu monstro com luz saindo da barriga? Nem em filme de guerra nas estrelas. Então, o vovô foi ver o que havia e voltou correndo como o Alvinho. A coisa, ele gritava, a coisa é pavorosa, muito alta, com olhos brilhantes, como se fossem de vidro. E na cabeça, uns tufos espetados para todos os lados. Nessa altura, a família toda começou a acreditar. E tio Gumerzindo resolveu investigar. E voltou como os outros, correndo e gritando. A coisa é uma coisa, com uma cabeça muito grande, um fogo na boca, é muito horrorosa. O Alvinho já estava roendo as unhas de tanto medo. Dona Julinha, a avó do Alvinho, era a única que não estava impressionada. Deixa de bobagem, Alvinho. Para que este medo? Fantasmas não existem. Mas o meu existe, disse Alvinho. Tá bem, eu vou, disse Dona Julinha. Eu vou ver o que há. E Dona Julinha foi tirar a limpo o que estava acontecendo. Foi descendo as escadas devagar, abrindo as janelas que encontrava. A família veio toda atrás, assustada, morrendo de medo do monstro, fantasma, alma penada, fosse ele o que fosse. Até que chegaram lá embaixo e Dona Julinha abriu a última janela. Então, todos começaram a rir, muito envergonhados. A coisa era um espelho, isso mesmo. Dona Julinha tinha levado o espelho para baixo e tinha coberto com um lençol. Dona Julinha não tinha medo de fantasma, mas tinha medo de raios. Um dia, o lençol desprendeu e caiu e se transformou na coisa. Cada um que descia as escadas no escuro viu uma coisa diferente no espelho. E todos eles pensavam que tinha visto a coisa. Não riam, não. Você já reparou como um espelho no escuro é esquisito? Vocês já repararam? Alguém já viu um espelho no escuro? Pois bem, então, esse texto foi retirado do livro As Aventuras de Alvinho, da autora Ruth Rocha. Certo? Gostaram do texto? Agora nós iremos identificar nesse texto os elementos que compõem esta narrativa. O primeiro elemento que compõe a narrativa que nós falamos foi o protagonista. Ficou bem claro quem é o protagonista dessa história? Sim? Muito bem. O protagonista dessa história é Alvinho, né? É ele que tem a ideia de procurar lá no porão os seus patins. E aí começa esta história de suspense, né? De aventura, de mistério, né? Que envolve aí todos esses elementos. Não protagonista é o Alvinho. Mas ele não é um protagonista corajoso, né? Na verdade, ele estava cheio de medo. Vamos lá. Então, a jornada. Qual é a jornada que nós observamos aqui? A jornada é o fato de que Alvinho viu um monstro lá no porão e isso gera todo um conflito, né, na casa da sua avó, porque todos vão lá embaixo olhar o porão
e descobrem que tem um monstro diferente. Então, alguém tem que descobrir, alguém tem que resolver essa situação, que é justamente nosso terceiro elemento, o conflito da história, né? Temos que enfrentar o inimigo. O protagonista e os outros personagens têm que enfrentar o seu inimigo, que é aquele monstro, né? O suposto monstro que está ali no porão. Quarto elemento, elementos exóticos. O que tem de exótico nessa história que nós acabamos de ouvir? Quem pode dizer qual é o elemento exótico? A criatura fantástica, o monstro que está lá no porão, né? E que cada um dá uma característica diferente para o monstro. Uma hora uma luz está saindo da barriga, né? Um fogo saindo da barriga. Outra hora tem os olhos, parece que é de vidro, tá? Então, são os elementos exóticos, né? Dessa criatura fantástica. E o quinto elemento, ação e suspense. É o que nós vimos justamente nessa história, né? O suspense. O que será o monstro? Que monstro é esse? Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro, né? E aí gera um suspense. Todo mundo fica com medo dentro daquela casa. E ansiosos também, né? Ficam ansiosos. Mas lembrando que apenas uma pessoa não estava com medo. Quem era? A avó de Alvin. Porque ela não tinha medo de fantasmas, né? Ela dizia que fantasmas não existem, tá? Mas todos estavam ansiosos para descobrir que monstro era esse que estava ali no porão. E aí nós vamos para o sexto elemento, que é o crescimento do protagonista, ou então dos protagonistas, né? De todos os personagens, aliás, que estão ali. Porque no final eles descobrem que o monstro era, na verdade, o quê? Isso, um espelho que a avó levou lá para o porão, colocou o lençol para cobrir. Por quê? Por que ela cobriu com o lençol o espelho? Por quê? Exatamente, porque ela tinha medo de raios. E vocês sabem que os espelhos podem atrair os raios, né? É o que diz a nossa cultura também, né? E aí ela cobriu o lençol, aliás, o espelho com o lençol com medo dos raios. Mas aí o lençol caiu, né? E aí criou-se o quê? A coisa, o monstro, né? Que cada um ia com a lanterna, focava lá no espelho e viam o quê? O que vocês acham que eles viam no espelho? A sua própria imagem, né? E aí eles viam esse monstro. Mas no final descobriram que era o espelho e aí enfrentaram esse medo e no final, descobrindo que era o espelho, eles superaram, né? Superaram os seus medos, certo? Então, está aqui os elementos da narrativa. Espero que vocês tenham aprendido, né, a identificar esses elementos através desse texto. Na nossa próxima aula, irei trazer um outro texto, né, para vocês, e agora vocês mesmos irão identificar esses elementos no texto, tá? Então aproveitem e façam as anotações direitinho. Na nossa próxima aula, a gente continua com este mesmo tema, Introdução à Narrativa de Aventura. Muito obrigado.